Nessa aula a gente vai criar a nossa classe cartas, né, para chamar através do nosso programa. Então pode ser que fique um pouquinho mais longa essa aula, porque ela tem muito mais detalhes, tá? A gente vai ter que trocar a imagem à medida que a gente clicar no botão. Então tem que fazer uma lógica, ela pode ficar um pouquinho mais longa do que as outras. Eu vou tentar concluir em uma aula só, tá? Convertemos o arquivo cartas.i para um arquivo Python. Agora a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar, né? Então a gente vamos lá from UI cartas import UI cartas. Então vamos importar e agora a gente vai criar a nossa cartas window, né, que é a nossa classe que vai ser responsável pela trazer o resultado das cartas. Então class cartas window, você pode colocar o nome que você vai dar uma aqui o widget que a gente criou. E vamos colocar aqui o iCartas, a mesma coisa que a gente fez. Self. Com esse monte de coisa que não precisa. Carta, o self, ele vai receber aqui a nossa carta. Então, o nosso método construtor. E agora aqui a gente vai colocar o super, que vai ser a nossa classe principal, para a gente dar as propriedades e os botões, para a gente poder chamar os botões dos atributos. Window, self, e aí ponto init para iniciar, que é o que a gente criou lá no Qt Designer, tá? Fazendo isso daqui, agora a gente só vai utilizar o setup self.setup we self e aí self.set window title vai ser igual cartas o título da nossa janela, tá? Isso aqui você já está acostumado, se você acompanha o canal, você já está acostumado, você já sabe criar aqui perfeitamente, não precisa entrar em muitos detalhes de como funciona isso aqui, tá? Então aqui a gente criou o nosso método construtor da nossa classe, que vai receber uma carta, né? Que a gente vai passar aqui um argumento. E aí a gente criou um título e agora a gente vai criar algumas variáveis. A primeira delas, self.carta selecionada. Vai ser igual vazio, né? E aí vamos usar os botões de carta. Então self.btn, carta.clicket, .connect. E aí vamos colocar lambda, e aí vamos para cá uma função que vai chamar aqui, tá? Eu vou copiar primeiro, que a gente não criou a função, vou colocar tudo aqui, aí a gente chama a função, a sequência, que vai ser carta 1, nosso botão, 2, 3, se eu não me engano, né? Que foi esses botões que a gente colocou, btn 3. Carta 1, 2 e 3, tá? Então aqui a gente vai chamar uma função que será responsável por selecionar a carta, você já vai entender. Então self.carta vai ser igual carta, que é o que está recebendo ali em cima para a gente poder chamar. Vou catar, ó, carta. E agora a gente vai selecionar a nossa carta. Então para isso a gente vai ter que criar uma função, onde ela vai ser responsável por adicionar a nossa carta na widget. Então quando a gente clicar, ele vai ter que trocar a imagem pela imagem correspondente à carta. Então isso aqui pode parecer simples, mas é um pouquinho complexo. Então a gente vai fazer isso aqui de uma maneira mais simples possível. Def selecionar cartas, e aí a gente vai passar o self e uma variável c que vai receber a carta. Primeira coisa, como a gente vai mudar a imagem, a gente precisa colocar um ícone. Então vamos colocar um ícone que vai ser igual ao nosso QIcon. Eu não sei se eu importei o QIcon, mas a gente importa caso ele apresente um erro aqui. Tá? Por algum motivo parou de funcionar o meu autocomplete aqui, ó, e está pedindo para restartar, por isso que ele não está funcionando.
tá com problema no Qt, então eu vou ter que, ou no Visual Studio, eu vou ter que restartar. Então, if c igual a 1, né, a gente vai fazer alguma coisa. Então, se for carta igual a 1, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Então, pass, if c igual a 2, a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, elif c igual a 3, aqui. E se for carta 4, c igual a 4, a gente vai fazer alguma coisa também aqui. Então, vou colocar um pass aqui para ele não dar o erro, apesar que deu pau no Visual Studio, então ele não vai apresentar nem erro. E aí, a gente vai ter a carta selecionada através dessa função, tá? Agora, eu vou salvar aqui e vou restartar, vou apertar o pause aqui, no pausar o vídeo, vou restartar o meu Visual Studio Code para ele poder se executar. Então, 1 minuto, já volto. Então, agora voltou ao normal o meu Visual Studio Code. E aí, a gente vai importar aqui o KeyIcon, que, se eu não estou enganado, ele é do pacote QTGui. Então, a gente vai lá no QTGui, se ele está importado. QTGui não está aqui, então a gente vai colocar from PySide 2.qtgui import o KeyIcon, que é para a gente colocar o ícone lá na nossa tela. Então, voltando aqui para a nossa classe, agora o KeyIcon já está sem erros, e a gente vai até o final e vamos ver aqui agora criar a função da carta, né, para ele fazer a carta certa aqui. E aí, a gente vai colocar aqui, que é o KeyIcon, a primeira função. Então, vamos colocar aqui, ó, icon.add file, para ele adicionar um arquivo. E qual vai ser esse arquivo? O arquivo vai ser exatamente o caminho da minha carta. Então, quando eu criei aqui os arquivos, né, se for igual a 1, eu criei uma resource. Aqui, se a gente for na carta, no icon, vou te mostrar aqui para você entender o processo. Criei uma resource aqui, quando você criou, com as cartas. Então, eu tenho aqui o Ice, 2, 3 e o Rei. Então, eu tenho essas cartas aqui. E cada uma das cartas ela tem um nome, tá vendo? Carta 1, 2, 3 e carta 4. Então, eu vou fazer isso aqui dinamicamente, tá? E a gente vai adicionar, através do nosso resource, a nossa carta. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar o caminho onde está a nossa carta. Se você tem dificuldade, você pode colocar, quando a gente adicionou essa carta aqui, a carta PNG, ele adicionou o caminho. Então, se a gente for lá no arquivo icartas.py, e a gente colocar aqui, ó, cartas, se você procurar a imagem, ou digitar IMG, que é a imagem que a gente usou, ele tem aqui, ó, cartas, né? Tá, adicionar file, tá vendo? Exatamente o que a gente tá fazendo lá. E aí a gente pode copiar esse mesmo caminho aqui, ó, add file, da maneira que a gente adicionou o ícone, ele está aqui. A gente pode aproveitar esse código. Então eu vou copiar ele aqui, você vê que é bem simples de fazer. Vou colocar o add file, a diferença é que eu vou trocar agora pelo 1, né? O keysize também precisa importar porque ele dá um erro. E agora a carta eu vou ter que passar aqui para mim no PNG qual é a carta que eu estou selecionando. Então, como é que funciona? Ele vai receber a nossa carta aqui e eu vou ter que passar ela através do underline. E aí eu vou pegar o self.carta, que é a carta que a gente está recebendo aqui, ó, e vou passar a imagem dela .png para ele poder trazer a nossa carta. Aqui, se você ver o nome da carta, tem que estar exatamente como o nome aqui. Você vê que PNG nesse caso está maiúsculo, então eu preciso trocar aqui também para maiúsculo. Então vamos lá, eu vou colocar aqui .png, senão ele não vai conseguir fazer a leitura da minha carta, da minha imagem, tá? Então eu vou lá importar o keysize também aqui, keysize, keysize. Opa, size. Só que o keysize é do qtcore, então eu vou ter que importar aqui na parte de cima, senão ele vai dar um erro, né?
Aí aqui na parte de cima tem um QSize e ele já vai corrigir esse erro que ele está apontando aqui. Então, resumindo, estou adicionando a carta dinamicamente. Se caso a carta for 1, eu vou pegar a carta 1, que é o WISE. Então eu vou trazer o WISE aqui para a minha carta. Exatamente o nome que vai ser carta1.png, o nome que está lá no nosso resource, né? E aí eu vou fazer isso aqui dinamicamente com todos os ícones lá que for. Vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu só vou copiar aqui. Ele vai adicionar aqui dinamicamente a carta para mim, né? Eu cliquei. E aí agora, depois que eu selecionei a carta, eu tenho que setar o ícone. Então como que a gente faz? Eu vou pegar aqui self.btn, carta, que é o primeiro, .set icon. E aí eu vou colocar o meu novo ícone, que é a minha carta. Então eu estou preenchendo dinamicamente. Ó. Preste muita atenção que aqui ó, tem aquela carta que é o verso da carta. Quando eu clicar no botão, se ele for 1, ele vai pegar o WISE. Então ele vai trocar a imagem automaticamente aqui para mim. Então eu peguei essa carta, vou colocar o ícone e eu vou passar aqui a mesma coisa para todas as outras, porque só muda o final. 1, 2 e 3. E aí a gente, para poupar, a gente vai trocar. Então carta 2, e aí aqui vai ser carta 3, e aqui carta 4. Tá. Então aqui tem um primeiro botão, 3 e 4, a gente tem aqui trocando os elementos. Agora a gente precisa, depois que fizer isso, desabilitar, né, desabilitar os outros botões, porque a gente já selecionou uma carta e trazer a carta selecionada que vai ser a carta que a gente escolheu. E aí, nesse caso, self.btn vai ser carta 2.set disabled. A gente vai colocar como true, que eu vou desabilitar os outros botões da carta, porque eu cliquei em um, os outros precisam ser desabilitados. Então, o 2, o 3 e o 4. Então, 3 e o 4. E aqui eu vou colocar a minha carta selecionada, self.carta selecionada vai ser igual self.carta. E aí exatamente o mesmo código para os outros, eu só vou inverter as posições aqui, tá? Dá para criar uma função para a gente não repetir código? Tá. Mas o objetivo aqui é eu detalhar para você que você possa entender esse processo e você mesmo poder criar a sua função, né? Que é o objetivo que você aprenda como fazer. Então agora aqui a gente vai desabilitar, vamos fazer o inverso, agora eu vou colocar em todos aqui, só que agora a gente vai desabilitar o botão, os outros botões, menos o principal, tá? Então vindo aqui, ó, nesse caso eu tenho a minha carta, né? Você vê que eu estou colocando o ícone 2, então eu vou desabilitar aqui a carta, que é o principal, o 2 ele continua. E aqui nesse caso estou colocando 3, eu vou colocar o 3, eu vou colocar a carta e os outros continuam. E aqui como é o 4, eu vou colocar aqui. Opa. E os outros continuam. E aí com isso eu tenho aqui a minha carta selecionada perfeitamente, né? Já está tudo desabilitado. Eu estou passando o ícone e aí eu estou desabilitando os outros botões da nossa carta selecionada. Agora voltando aqui no nosso botão, quando a gente clicar agora a gente vai selecionar a carta, self.selecionar cartas, e aí a gente vai passar 1, 2 e o 3. Então vou até copiar aqui, que aqui vai ser 1, 2, 3. Então 1, 2, 3 e 4. Então estou passando a minha carta selecionada. Com isso eu já vou ter esse retorno aqui da minha carta, tá? Que quando ele receber a carta que está passando aqui, automaticamente ele vai trazer o retorno lá na minha função. Então criamos aqui a nossa classe cartas. Agora a gente precisa instanciar ela. Isso aqui é uma das maneiras de fazer, tá? Estou mostrando a maneira mais simples. Tem outras maneiras aqui da gente fazer, diversas maneiras da gente fazer essa lógica de criar a carta. Essa daqui a gente vai trocar o botão, você vai ver quando a gente clicar, ele vai trocar. Agora a gente precisa chamar ela numa função.
Como eu disse, essa aula vai ficar um pouquinho mais longa porque eu quero concluir essa parte de cartas em apenas uma aula para você não ficar esperando lá também para dar continuidade no assunto, tá? Então, a gente tem aqui a função de pular, convidados, e aqui embaixo de convidados a gente vai colocar a função cartas, def cartas. E aí o def cartas ele vai receber um self e uma carta, né? Essa carta aqui a gente vai fazer, deixa eu ver o que ele deu esse erro aqui. Acho que é porque eu não concluí a função, mas vamos lá. Então vai ser a carta, vai ser igual o nosso random, para a gente pegar ele dinamicamente, ponto range int, que ele vai pegar um inteiro de 1 a 4, ele vai sortear a carta para mim. Self.w aqui vai ser a nossa window da carta, né? Vai ser igual carta window. E a gente vai passar aqui a nossa carta sorteada já. A nossa carta. E aí, self.w.set focus, para ele dar um foco na nossa janela, né? E a gente vai passar o qt.strong focus. Quando a gente clicar, ele fica bem na frente da janela mesmo, dá aquele foco na janela. E vamos pedir para ele importar self.in.show. Então ele vai mostrar a nossa janela aqui, tá? O QT está dando erro justamente porque aqui ele falou que eu não importei. Então não está definido. Opa! Não está definida a variável, então a gente vai importar ela também para ele não dar o erro. O QT também está no pacote QT Core, então a gente vai vir aqui QT Qt. E vamos importar, ele não vai dar mais o erro. Deixa eu ver. Cartas, ele já sumiu da Strong Focus, tá? E aí vamos pegar o retorno da nossa carta agora, tá? A janela ela vai trazer a carta, né? E aí a gente vai pegar aqui o botão e vamos desabilitar ele da mesma maneira que a gente fez anterior, tá? E aí, isso daqui, como você já aprendeu nas últimas duas aulas, eu só vou colocar ele aqui, o botão, né? Que é self-btn, a gente vai desabilitar o botão cartas, né? E aí vamos colocar a cor dele de cinza, porque ele já foi utilizado, isso aqui a gente viu na outra aula, né? E vamos supor, e agora a gente precisa fazer o check da carta. Vamos supor que a carta for 4, então if carta igual a 4, ele vai retornar, porque 4 é o 0, lá o rei não fala nenhuma alternativa para a gente, então não tem nenhuma alternativa. E aí a nossa resposta ela vai ser igual uma lista 1, 2, 3, 4. E aí dessa lista a gente vai remover a resposta certa. Então resp.remove, que é conceito de listas, né? A gente vai passar aqui um int, converter ele para inteiro, self.resposta certa. Resp certo. E aí vamos fazer o check da carta, tá? Então se a carta for igual a 1, a gente vai eliminar agora as respostas da nossa tela. Então se a gente selecionou 1, a gente vai ter que tirar uma resposta que está incorreta. E se for duas cartas e duas respostas, se for 3, a gente vai ter que remover 3 aqui e vai sobrar apenas a resposta certa que a gente colocou lá, tá? E aí a gente vai adicionar apenas as nossas... no final a resposta você vai entender. Então vamos começar pelo if aqui que vai ficar mais claro para você. If carta igual a 1, então se ele for igual a 1, o resp.remove, a gente vai remover random.choice, que ele vai pegar a escolha da resposta e vai remover o que foi escolhido aqui, tá? Então ele vai pegar a nossa resposta e vai remover aqui uma alternativa.
Se for igual a 1, ele vai remover uma alternativa errada. Então agora vamos checar se for 2. Elif carta igual a 2. Vamos supor que eu tirei um 2 lá. Tirei um 2, ele vai ter que remover duas alternativas que estão incorretas. Então resp.remove random.choice resp. E aqui a gente vai remover duas alternativas, então vamos remover aqui duas vezes, tá? Então vou passar duas vezes a função para ele remover duas vezes a nossa resposta. E se for 3, vai remover 3 respostas incorretas, ele vai permanecer apenas a resposta correta, tá? Então esse random choice é para ele escolher aleatoriamente duas alternativas. Então se eu tirei 1, ele vai escolher aleatoriamente uma alternativa errada e vai remover. Se eu tirei 2, ele vai remover duas alternativas. Se eu tirei 3, ele vai remover 3 aqui, né? Independente, vai remover 3 alternativas que estão incorretas. Vai sobrar apenas a correta, que é o que a gente vai precisar fazer agora, adicionar ela. No final, a gente vai adicionar a nossa alternativa correta. Então, isso aqui é uma lógica parece um pouco complexa, mas não é. É bom para você exercitar aqui, que com isso daqui você vai conseguir resolver dezenas de problemas você fazendo isso aqui sozinho, tá? Self.resp certa. Então, minha resposta certa, a gente vai adicionar a nossa lista resposta. Então, se a gente remover o 3, a gente vai remover tudo. A lista vai ficar vazia, a gente vai adicionar a resposta e com isso a gente vai colocar o texto lá no botão também, vai zerar o texto das respostas que estão incorretas, tá? Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, if 1, not in resposta, tá? Vamos fazer um check. Se ele não tiver, se 1 não tiver lá, então o nosso botão self ptn resp 1.set text ele vai ficar nada. Então, se 1 não tiver na resposta, ele vai colocar o vazio, porque aqui está eliminando a resposta correta. E aí a gente faz a mesma coisa com os outros, né? Para a gente poupar tempo aqui, tá? Então, a gente vai checar cada um deles. Aqui não pode ser o elif, porque eu preciso checar cada um deles. Então, aqui tem que ser dessa maneira mesmo aqui, tá? Então, 4 vezes 1, 4, tá? Tá, eu vou colocar o 2, 2, 2, 3. Então, eu vou checar todas as respostas. Se ele estiver na minha lista, eu vou colocar o texto dele como 0, tá? Isso aqui deve ser o suficiente para a gente fazer a parte das cartas. Se não ocorreu nenhum erro, se eu fiz tudo certinho aqui, ele deve funcionar, tá? Então vamos aqui na parte principal, na parte superior, e vamos chamar agora a nossa cartas. Então aqui no nosso init, a gente já chamou aqui a função de cadastrar perguntas, convidados. Agora a gente vai colocar aqui o nosso cartas. Cartas. E aí vamos chamar através do nosso botão btn cartas.clicked.connect self.cartas. Vou colocar aqui para manter o padrão. E aí a gente tem comentado aqui o nosso sistema da cartas. Vamos executar e vamos ver se vai funcionar. Se não cometer nenhum erro, ele deve funcionar aqui a parte das cartas, tá? Vamos lá, jogar, novo jogo. E aí vamos colocar cartas. Então ele falou que carta 1, ó, cartas objeto não tem carta 1. Ele falou que quis dizer carta 2, então vamos lá na linha que ele está apontando aqui, tá? No main na linha 400. Então vamos lá na linha 400. Ctrl G, vou na linha 400, ele falou que não tem carta 1. Então aqui eu tenho carta 2, 3 e 4. Exatamente, eu cometi esse erro. Aqui 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. E aí, sim, vamos testar novamente, ver se não tem nenhum outro lugar que eu fiz essa alteração.
jogar, novo jogo, cartas. Aí ele abriu a telinha de cartas, ele deu um foco nela e colocou no centro da tela aquela função. Quando eu cliquei, tirei um AIS e aí eu fechar aqui, ó, automaticamente ele eliminou uma resposta que estaria errada. E desabilitou a carta aqui, olha que legal, né? E aí, quando eu colocar o novo jogo, ele teria que zerar aqui também. A gente vai fazer isso depois na próxima aula, tá vendo? Novo jogo, ele teria que habilitar de novo os botões. A gente vai fazer isso na aula seguinte, tá? Vamos fazer mais um teste aqui na carta. Jogar. Novo jogo. Cartas, ele já vai desabilitar. Tirei aqui um 3. Esse 3, ele eliminou as 3 respostas que, né, estariam aqui erradas, deixou apenas a resposta correta. Eu vou colocar aqui e esse código, com certeza dá para fazer muitas melhorias aqui, se a gente pegar para analisar, mas já é um início para você poder praticar e você fazer suas próprias melhorias. Como eu costumo dizer, não existe melhor código, existe o código que resolve o problema, e é isso que a gente está fazendo, resolvendo essa solução aqui, que é de trazer a parte da carta. Então a gente já tem a parte de pular, tem a parte dos convidados, olha só, todos acertaram aqui, colocou alternativa 2, todos acertaram. E aqui placas, eu acredito que eu não vou fazer essa parte no projeto, não cheguei a planejar ela, mas você também pode desenvolver e ainda colocar um placar, né, de usuário no lugar de placas. Eu estava pensando em colocar um placar futuramente, caso vocês queiram que continue esse projeto. Mas basicamente a gente está chegando no final dele, fazer a parte de zerar o jogo aqui e gerar um instalador. E isso aqui conclui o nosso projeto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o like, comente o que está achando desse projeto. Se tiver alguma dificuldade, deixe no comentário que eu ou outra pessoa que estiver fazendo também pode contribuir, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo. Até logo, um abraço e fui!